Então, pessoal, conforme prometido, aqui está a videoaula da resolução da lista de exercício número 1. Essa videoaula foi uma forma, eu estou gravando as minhas aulas com antecedência já para poder facilitar com que vocês consigam acompanhar a disciplina, consigam acompanhar os fundamentos de uma melhor forma possível, da forma mais prática possível. E agora com as videoaulas aqui no YouTube, você consegue assistir as aulas a hora que você quiser, é o momento mais conveniente para você. E assim a gente consegue evitar os imprevistos, Que os imprevistos acontecem, Então, vamos começar. A disciplina, todos já sabem, estrutura organizacional, A gente vai resolver a lista de exercícios, eu vou comentar todas as questões, para que a gente consiga resolvê-las da melhor forma possível. E já na próxima aula já vai ser uma aula vinculada a outro conteúdo, e assim a gente vai fazendo outros exercícios, vamos praticando até que a gente consiga retornar de forma presencial, se Deus quiser. Com certeza antes do término do semestre, a gente vai conseguir voltar de forma presencial, tá bom? Então, vamos resolver a lista de exercício. Então, pessoal, essa é a questão número 1 da lista de exercício, É uma questão que caiu num concurso público lá no Tocantins, que foi o Ministério Público, para analista ministerial, cargo de administrador. Vamos ver, ano de 2012. Vamos ver aqui o que a questão está pedindo, vamos ler. Os desafios organizacionais no mundo moderno se caracterizam por, exceto, ou seja, quais são os desafios organizacionais? Quais são os desafios organizacionais no mundo moderno, principalmente ligado às questões às empresas. Aqui nessa questão existem vários desafios, mas um está errado, porque a questão está pedindo os desafios organizacionais no mundo moderno se caracterizam por exceto, ou seja, um desses 5 desafios organizacionais aqui está errado. Será que vocês conseguiram identificar qual é que está errado, que não é um desafio organizacional? Vou logo adiantando para vocês que a resposta dessa questão é a letra A. Quem acertou, quem marcou a letra A, quem julgou que a letra A não é um desafio organizacional do mundo moderno, acertou. Vamos analisar o motivo. Letra A. Cadeias de comando mais longas que representam uma grande vantagem competitiva em termos de fluidez e flexibilidade. Pessoal, onde é que está o erro aí? Onde é que está o erro? O erro está justamente logo aqui no início. Cadeias de comando mais longas. Pelo contrário, atualmente no mundo moderno, dentro das organizações, atualmente as organizações visam cadeias de comando mais curtas, e não cadeias de comando mais longas, certo? Então, essa letra A está errada, não é um desafio organizacional. É bem fácil, bem tranquila. Vamos ler as outras opções que tem. Olha a letra B. Amplitudes de comando mais amplas, que reduzem a supervisão direta e proporcionam maior autonomia às pessoas. Tá correto, é um desafio organizacional. A letra C. O staff especializado como consultor, orientador interno e não como executor, quem deve executar é a linha. Também está correto, a gente vai estudar um pouquinho porque isso está correto. A letra D. A organização como um sistema de unidades de negócios autônomas, autossuficientes e interdependentes. Esse é um desafio organizacional do mundo moderno, que a organização tenha suas unidades, seu sistema de unidades de negócios, que as mesmas tenham maior autonomia, sejam mais autossuficientes e interdependentes, certo? Ou seja, unidades de negócios mais versáteis. É um desafio organizacional no mundo moderno. E a letra E, abrandamento dos controles externos às pessoas. Estes estão sendo substituídos por conceitos como valores, missão e foco no cliente. A gente vai estudar um pouquinho mais sobre esses desafios organizacionais que tem o Chiavenato. Ele traz para a gente quais são esses desafios organizacionais no mundo moderno, certo? A gente vai estudar um pouquinho cada um desses desafios organizacionais. Aqui, pessoal, a gente vai falar agora sobre
essas tendências, né, que a questão cobrou conhecimento sobre as tendências para as organizações no mundo moderno, ou a nova lógica organizacional. A banca quer a exceção, ou seja, aquilo que não é uma tendência para as empresas modernas. O Chiavenato, como falei anteriormente, ele enumera 14 tendências nas quais a banca se baseou para elaborar essa questão. Quais são as tendências, né, para organizacionais, né, as organizações no mundo moderno? Nós temos 14 tendências segundo o Chiavenato. A primeira, cadeias de comando mais curtas. Por isso que a gente fala, por isso que a letra A lá na questão, ela está errada. Porque lá fala que cadeias de comando mais longas, pelo contrário. Né? É uma tendência nas organizações modernas que as cadeias de comando sejam mais curtas. A segunda tendência, menos unidades de comando. É uma tendência também que a gente reduza as unidades de comando, que elas sejam mais autônomas, interdependentes, enfim. Maiores amplitudes de controle, mais participação, o staff como consultor e não como executor, a ênfase nas equipes de trabalho, a organização como um sistema de unidades de negócios interdependentes. Isso é uma tendência nas organizações modernas. Infraestrutura, abrandamento dos controles externos às pessoas, foco no negócio básico e essencial e consequente eliminação do acessório supérfluo acidental, consolidação da economia do conhecimento, construção de competências essenciais, envolvimento de terceiros, governabilidade. Então esses 14 itens, esses 14 fundamentos aí são considerados tendências nas organizações modernas, segundo o Chiavenato. Se eu fosse vocês, eu anotaria isso no caderno de vocês. Isso aí é muito importante. Essas 14 tendências, né, nas organizações modernas, para vocês perceberem que caiu, né, isso numa questão de concurso. Principalmente a gente tem que dar ênfase aqui. Vou até subir um pouco. Cadeias de comando mais curtas, né? Cadeias de comando mais curtas, isso aqui a gente tem que dar uma ênfase, né? Tem que dar ênfase isso aqui. Cadeias de comando mais curtas, menos unidades de comando, isso aqui é óbvio nas organizações modernas. Maiores amplitudes de controle, mais participação. O staff agora como consultor e não como executor. Essas aqui são as principais dentre essas tendências. ênfase nas equipes de trabalho, né? A organização como um sistema de unidades de negócios interdependentes, né? Também é uma tendência muito clara, muito evidente nas organizações modernas. Maior infraestrutura também, né? Enfim, essas aqui a gente pode, né, dar um grande destaque, porque essas aqui a gente não pode esquecer em hipótese alguma, né? São tendências das organizações modernas. Aí por isso que a gente pode analisar agora cada alternativa. Na letra A tá lá, cadeias de comando mais longas que representam... Isso aí tá errado, né? Essa é a alternativa que a gente tem que marcar, né? Porque ela não é uma tendência, né? Não é uma tendência, por isso é o nosso gabarito. A tendência, na verdade, é a redução dessas cadeias de comando, né? O achatamento organizacional. Em termos práticos, é a redução dos níveis hierárquicos na organização. Ou seja, cadeias de comando mais longas, não, cadeias de comando mais curtas, mais breves. Redução dos níveis hierárquicos na organização. Essa sim é uma tendência atual, como está escrito aqui, ó. A tendência atual é de enxugar níveis hierárquicos na busca de organizações, né, não hierárquicas, enxutas e flexíveis. Compressão ou eliminação da hierarquia para proporcionar estruturas horizontais ou achatadas, que representam uma enorme vantagem competitiva em termos de fluidez e flexibilidade, né, segundo o Chiavenato. O Chiavenato ele afirma isso para a gente, que a tendência atual é a redução ou eliminação. Eliminação da hierarquia é algo bem difícil da gente conseguir eliminar a hierarquia dentro de uma organização. Até porque muitos autores eles falam que a hierarquia ela é necessária, certo? Ela é necessária, mas que a redução da mesma
é bastante interessante. No meu ponto de vista, tudo que eu já tenho um pouco de experiência, eu concordo com os autores em que falam que a redução, a compressão da hierarquia, né, é importante. Agora, a eliminação da hierarquia, eu não sou tão adepto à eliminação da hierarquia, certo? Querendo ou não, a gente necessita um pouco da hierarquia para que a gente consiga ter tomadas de decisões, uma postura mais adequada. A questão formal dentro das empresas também é muito importante, certo? O formalismo, a gente vai estudar isso mais para frente, certo? Então, as cadeias de comando são mais curtas agora, não mais longas. A gente tem que ter menos hierarquia dentro das empresas e não o contrário, certo? É por isso que a letra A era o nosso gabarito nessa questão, porque cadeias de comando mais longas não é uma tendência de organizações modernas. Letra B, amplitude de comando mais amplas. Isso aí é uma tendência. A gente viu lá antes, quando eu falei das 14, que amplitude de comando mais amplas é uma tendência de organizações modernas, segundo Chiavenato. É uma tendência. A amplitude de comando refere-se à quantidade de pessoas que um gestor conduz. Quanto maior a amplitude de comando ou administrativa, maior é a quantidade de administrados abarcados nessa relação. As organizações estão partindo para amplitudes administrativas maiores, que reduzem a supervisão direta, facilitam a delegação de responsabilidade e proporcionam maior autonomia às pessoas. Isso aí, a amplitude de comando, ela reforça a questão de cadeias de comando mais curtas. Porque quando você quer reduzir a hierarquia, né, cadeias de comando mais curtas, está voltado para a redução de hierarquia. Quando você reduz a hierarquia, você vai estar proporcionando uma amplitude de comando. Né? Você vai ampliar o comando. Um gestor ele vai ter que comandar, vai ter que gerir uma quantidade maior de pessoas. Porque agora a gente não tem mais tantos cargos hierárquicos dentro de uma empresa. Então, a amplitude de comando mais amplas é uma tendência nas organizações modernas, certo? É uma tendência. Olha, aqui na letra C fala o seguinte: o staff é especializado como consultor orientador interno. É uma tendência também das empresas modernas, né? O staff é uma tendência essa divisão de funções. De acordo com o Chiavenato, a tendência atual é transformar o staff de prestador e executor de serviços em um consultor interno, né? Que o Chiavenato afirma que quem deve executar é a linha, né? A gente vai estudar mais um pouco sobre isso nas aulas seguintes. A letra D, a organização como um sistema de unidades de negócios. É uma tendência, né? É uma tendência. De acordo com o Chiavenato, cada vez mais as organizações estão se estruturando sobre unidades autônomas e autossuficientes de negócios, cada qual atuando como um centro de lucro específico, com metas e resultados a alcançar. A cada vez há uma tendência nas empresas modernas que elas se tornem mais autossuficientes, né, em termos de negócio, que tenha unidades autônomas, que tenha maior versatilidade, né, que tenha maior troca de informações, que não sejam tão dependentes, certo? Pelo contrário, independentes. Essa é uma tendência das organizações modernas. Letra E, né? Abrandamento dos controles externos às pessoas. Também é uma tendência. Né? De acordo com o Chiavenato, as organizações estão preocupadas com os fins, certo? E não com o comportamento variado das pessoas. Atualmente as empresas elas focam no resultado, né? E não tanto com as questões do comportamento variado das pessoas. Enfim, as organizações modernas é uma tendência hoje que elas estão preocupadas com os fins, certo? Com os resultados em si. Porém, muitos especialistas falam que os meios também são importantes. Essa é uma questão que é uma questão ampla de diálogo entre os acadêmicos de administração, os professores, os pesquisadores, né? É um assunto bastante discutido entre a comunidade acadêmica da administração, né? Porque fala que os fins justificam os meios, né? Mas enfim, a gente tem que ver. Mas é uma tendência que as empresas se preocupam mais com os fins, certo? Então essa é a discussão, né, que eu tenho para vocês sobre essa primeira questão. Quem marcou a letra A acertou, porque a tendência hoje é que nós temos unidades, né,
de comando mais, como tá aqui, cadeias de comando mais curtas, essa que é a tendência, né, atualmente. Então quem marcou a letra A acertou, certo? Então, pessoal, aqui a gente tem a questão número 2, né? A questão número 2 também é questão de concurso público no ano de 2012 para o Ministério Público do Tocantins, né? O cargo de administrador. Aqui a gente está falando sobre características da organização informal, né? Essa é um fundamento que a gente também vai discutir mais um pouquinho nas próximas aulas. Mas aqui é uma questão que eu coloquei porque é uma questão muito... Se você for analisar, nem precisa ser um administrador, um especialista para conseguir acertar essa questão. Ó, são consideradas características da organização informal. Uma organização informal, exceto, ou seja, tem uma característica aí que não pertence, né, a uma organização informal. Qual característica é essa? Vou logo adiantando. Quem marcou a letra D acertou, né? A letra D acertou. Vamos ver a letra D. Os padrões de comportamento e desempenho a serem seguidos na organização são estabelecidos pela administração, né? Tá errado. Essa aí não é uma característica da organização informal, né? Não é a administração da empresa que vai determinar os padrões de comportamento e desempenho a serem seguidos se essa organização for uma organização informal, certo? Isso acontece quando a organização ela é formal. Vou logo adiantando, certo? Os padrões de comportamento e desempenho a serem seguidos na organização são estabelecidos pela administração. Não, se for uma organização informal, não é estabelecido pela administração. Se fosse uma organização formal, aí sim seria estabelecido pela administração, certo? Então, mas a gente vai continuar discutindo mais um pouquinho aí cada item desse aí. Olha a letra I, pessoal. O que a letra A fala? As pessoas em associação com as outras, em diferentes níveis de setores, criam relações de simpatia ou antipatia. Essa é uma característica muito forte de uma organização informal, que as pessoas acabam tendo essa relação, né, de simpatia ou antipatia entre elas, nos diferentes níveis de setores da organização. Essa é uma característica muito forte da organização informal, e de fundamentação técnica, que eu digo, né? Letra B. Surge quando há uma inabilidade dos gestores em construir um clima adequado de boas relações com as pessoas, certo? Também é uma característica da organização informal, certo? Geralmente tem gestores que não têm habilidade, né, em construir o clima adequado de boas relações com as pessoas, o clima mais profissional. Aí por isso que essa é uma característica da organização informal. Letra C. Os grupos desenvolvem espontaneamente padrões de relações, né, e atitudes aceitas e assimiladas pelas pessoas, pois traduzem os interesses do grupo. Essa também é uma característica muito forte da organização informal, certo? A questão da espontaneidade de padrões de relações, né, atitudes aceitas e assimiladas pelas pessoas, né, geralmente visando o quê? Interesses do grupo, da equipe. Isso também é uma característica de uma organização informal. A letra E. Os novos colaboradores são integrados pelos mais antigos para se submeter aos padrões sociais do grupo. Isso também é uma característica de uma organização informal. Geralmente, novos colaboradores, os novatos, eles são integrados pelos mais antigos, os colaboradores mais antigos, né, para que eles acabem adquirindo, né, se submetendo aos padrões sociais do grupo, se familiarizando e tal. Essa é uma característica também da organização informal. Somente a letra D, que não é uma característica da organização informal, porque a letra D é uma característica fortíssima de uma organização formal. A letra D fala: os padrões de comportamento e desempenho a serem seguidos na organização são estabelecidos pela administração. Quando é uma organização formal. Quando é uma organização informal, não é estabelecido pela administração, e sim pelos próprios funcionários, pelas próprias pessoas que estão ali interagindo, né? Os padrões de comportamento, desempenho a serem seguidos, certo? Quando é estabelecido pela administração, é uma organização formal e não informal. Mas não se preocupe que a gente vai continuar estudando mais sobre
sobre esses fundamentos nas próximas aulas, tá? Sobre organização formal e informal. Então, pessoal, vamos discutir a terceira questão, que continua com essa temática de organização formal e informal. A gente vai... Uma questão mais recente, ano de 2018, auxiliar em administração, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Considerando, vamos ler a questão. Considerando que a estrutura organizacional pode ser formal ou informal, assinale a alternativa correta. É para a gente marcar, analisar e ver qual é a alternativa correta, certo? Eu vou logo adiantando. Quem marcou a letra D acertou essa questão. Vamos analisar por que a letra D é correta e as demais estão incorretas. A letra A. Estrutura formal é o relacionamento entre as partes fora do organograma, Ou seja, as relações não estão previstas. Pelo contrário, muitos aqui talvez não saibam o que é um organograma, mas a gente vai estudar também nessa disciplina o que é um organograma. Mas muitos aqui que já atuaram, estão trabalhando, sabem muito bem o que é organograma, é a divisão hierárquica da empresa. Então, pessoal, muitos aqui já sabem o que é organograma, que é a divisão hierárquica das funções, da departamentalização da empresa. A gente vai estudar também mais sobre o organograma. Em uma estrutura formal, o relacionamento entre as partes fora do organograma. Tá falando aqui fora do organograma. Tá errado, é dentro do organograma. Numa estrutura formal, o relacionamento entre as partes que pertence ao organograma dessa empresa. Ou seja, as relações não estão previstas. Pelo contrário, numa estrutura formal, as relações são previstas, já estão previstas. É uma relação entre as pessoas que fazem parte do organograma. Aqui está falando que é fora do organograma, então está errado. Estrutura informal é aquela representada pelo organograma, já está errado. Estrutura informal, uma estrutura informal, ela não segue o organograma. Quem segue o organograma é a estrutura formal. Aí tá, estrutura informal é aquela representada pelo organograma. Todas as relações são formais. Pelo contrário, se é uma estrutura informal, as relações não são formais. Todas as relações são formais. Está totalmente errado essa aí. Não se pode descartar e deixar funcionários se relacionarem quando eles não devem ter relações diretas. Pelo contrário, como uma estrutura informal, os funcionários têm relacionamento direto, eles têm tranquilamente, é permitido, a estrutura informal, certo? Então essa B está muito errada. A letra C, a estrutura informal é deliberadamente planejada. Pelo contrário, uma estrutura informal, ela não é prevista, ela não é planejada, certo? O que é planejado é uma estrutura formal. A letra D, por que a letra D está correta? A letra D, uma das vantagens da estrutura informal é proporcionar maior rapidez no processo. Justamente, como a gente tem uma estrutura informal, as pessoas têm maior relação, têm maior interatividade entre elas, a tendência é que os processos aconteçam mais rapidamente, do que uma estrutura formal, certo? E por isso que tem muitas empresas hoje que estão preferindo adotar estruturas informais dentro da empresa. Já é muito comum em ver grandes empresas, principalmente aí multinacionais, empresas no eixo Rio-São Paulo, que a gente vê o povo que não tem muita hierarquia na empresa, não tem muita departamentalização, tem maior interatividade entre eles, conversa, é uma estrutura totalmente informal, certo? A letra E está errada por quê? Vamos ver. A estrutura formal surge naturalmente. Tá totalmente errado. Uma estrutura formal, ela não surge naturalmente, certo? Ela pode ajudar a empresa facilitando o trabalho, mas pode também atrapalhar realizando procedimentos errados, tem um certo sentido, mas aqui o início está errado. A estrutura formal surge naturalmente. A estrutura formal ela não surge naturalmente, ela é totalmente prevista, ela é totalmente delimitada, planejada, ela não vai surgir de forma espontânea e natural, certo? É uma estrutura formal dentro de uma empresa. Então, pessoal, aqui a gente vai encerrar essa primeira parte da videoaula, porque a gente já discutiu a questão 1, a questão 2 e a questão 3. Eu espero que vocês tenham acertado as questões, espero que vocês estejam entendendo. Mas se fica alguma dúvida, anotem para a gente tirar as dúvidas na próxima aula. Eu vou continuar na parte 2, com as outras questões, tudo bom? Então,
Quem quiser revisar aí a parte 1, rever essas questão 1, questão 2 e 3, seria interessante. Tá? Vamos para a parte 2 agora.